Feche seus olhos mais uma vez. Deus, nós agradecemos por mais esse momento que vamos estar ouvindo a Tua palavra, a Tua voz. Espírito Santo de Deus, nós pedimos que o Senhor esteja nos confortando através do Teu amor, mas também nos confrontando com a Tua verdade. E Pai, queremos sair daqui edificados, e nós agradecemos que o Senhor tem levantado pessoas que vão fazer a diferença através das nossas famílias. Nós cremos, Deus, o Senhor já tem nos capacitado, mas queremos entender ainda mais qual o propósito que o Senhor tem para as nossas famílias e principalmente através de nossas famílias. Deus, nós pedimos as Tuas bênçãos nesse momento sobre os nossos familiares, nossos entes queridos, que o Senhor esteja protegendo, cuidando deles, e também se existe algum deles que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, como o Senhor, o dono da vida, que Deus, eles possam conhecer ainda esse ano. Deus, nós já chamamos a existência, a vida eterna para a vida deles, que eles tomem essa melhor e mais importante decisão ainda esse ano. Deus, nós agradecemos, pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, nós falamos então, no começo já na primeira palestra sobre pais intencionais, falamos sobre que existe uma guerra espiritual que Paulo fala, né? Uma guerra espiritual. Nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Nós vimos, mas também o mesmo Paulo fala em 2 Coríntios 4,10, que as armas da nossa milícia espiritual são poderosas em Deus para destruir fortalezas, são fortalezas mentais, contra raciocínios falaciosos, ideologias e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo continua, e levando cativo o nosso pensamento a Jesus Cristo. Ou seja, é uma batalha espiritual, mas que se trava no ambiente, no mundo natural, através de uma guerra cultural. E é isso que nós temos que entender. E você sabe que numa guerra, a gente está vendo, a gente acabou de ver agora lá na Ucrânia, a guerra que está acontecendo, existem ataques em regiões específicas. O ataque de bomba vai diretamente onde emana poder militar, poder de comunicação, poder político. Os pontos onde eles querem destruir são muito estratégicos, e a gente vai entender por que a família é o alvo principal dessa guerra cultural. Então a gente tem que entender que nessa guerra espiritual, que se manifesta através de uma guerra cultural, não existe uma luta por uma conquista de território físico, geográfico, mas a conquista é de um território que se chama mente das crianças, mente humana. E hoje a gente vai entender então o porquê a família é o alvo. E aí, quando a gente entende que a família é o alvo, significa que da nossa família emana poder. Quantos creem nisso? E às vezes a gente não tem essa consciência do poder que a nossa família carrega quando está alinhado aos princípios e os valores de Deus, a sua originalidade desde a sua criação. E hoje o objetivo desse momento agora é nós entendermos, o quanto que é poderosa a nossa família. E a verdade é que o diabo, ele quer atacar a nossa mente, ele quer atacar individualmente, mas o que ele quer atacar mesmo é o nosso casamento, porque atacando o casamento ele ataca a família, ele quer atacar as pessoas de uma forma individual, mas o que é que ele quer atacar de verdade é a família e a sociedade. E é isso que a gente tem que entender, e quando nós temos essa consciência, nós vamos ser ainda mais intencionais para lutar pela família. Então vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, e você sabe, Deus ama tanto família, e como a gente falou, família envolve casamento, criação de filhos, mas a gente vê que começa a família através de um casamento. Então Deus ama a família, Deus ama casamento, tanto é que no começo da Bíblia, que a gente está abrindo a Bíblia agora em Gênesis 1, já Deus mostra o que é o casamento, e Apocalipse termina com um grande casamento. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia foi aonde? Num casamento. Você está entendendo o quão importante é o casamento, a família? Então olha só, no versículo 26, aqui do Gênesis 1, diz: e disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem. Olha o que esse versículo carrega. Se a gente for entender a criação, a gente for estudar a criação,
Deus simplesmente, quando criava os céus, as estrelas, os animais, a vegetação, Ele simplesmente dizia e as coisas apareciam. Façamos, Deus falou para quando Ele ia fazer o ser humano. Ele falou sim, mas Ele não falou para o ser humano, Ele falou para o seu comitê executivo. Quando Ele disse, haja luz e houve luz, simplesmente aconteceu. Haja separação da terra, da água, houve a separação. Haja os firmamentos, as estrelas, enfim, tudo existiu de acordo com a sua palavra. Mas quando Ele for fazer o ser humano, Ele não diz, haja o homem. Não, o que Ele fez? Peraí, vem cá, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vem cá que a gente precisa fazer uma coisa, eu tenho um plano aqui, algo que é especial, eu não vou apenas dizer, nós vamos fazer. Eu tenho uma ideia, um projeto aqui que é incrível, e eu quero que vocês façam parte disso, e por isso nós vamos fazer algo à nossa imagem, à nossa semelhança. Então você tem que entender que nós somos feitos, nós somos planejados, Deus sonhou com a gente, Deus sonhou com o indivíduo, mas Deus também sonhou com casamento, Deus sonhou com família. Então o primeiro ponto, por que o diabo quer destruir a família? É porque a família é o sonho de Deus. Fala comigo, a família é o sonho de Deus. Claro que Deus falou, vou fazer o ser humano, mas Ele faz o ser humano para ter o relacionamento conjugal também, e através do relacionamento conjugal existe a família. E você sabe, uma das coisas piores que pode acontecer na vida é ter sonho frustrado, não é verdade? Primeiro eu falei sobre os corintianos, para não ser injusto eu vou falar dos palmeirenses agora. Tem palmeirense aqui? Estão se manifestando aí. Foi frustrante, não foi? Fala a verdade, seja sincero, palmeirense. Libertadores, chega lá, Mundial, a expectativa de ter o título que o tricolor tem 3 vezes, e aí sonho frustrado. A pior coisa é ter sonho frustrado, gente, você sabe disso. E o diabo, ele quer fazer de tudo para frustrar os sonhos de Deus, e por isso ele vai atacar você individualmente, por isso ele vai atacar o casamento, ele vai atacar a família. Então nós somos individualmente sonhos de Deus, a nossa família é sonho de Deus, o seu casamento é o sonho de Deus. Fala para quem está do seu lado, você é um sonho de Deus. Os solteiros já aproveitaram aí, né? Um momento, tá certo. Continuando aqui, nós lemos aqui no versículo 26, façamos o ser humano a nossa imagem. Olha o versículo 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Então, o primeiro ponto nós falamos que a família é o sonho de Deus. O segundo ponto é que a família é a imagem e semelhança de Deus. Eu queria chamar aqui os nossos voluntários para fazer uma ilustração, para que vocês possam entender. Cadê o pessoal? Pode vir aqui, porque nós vamos entender que o diabo, ele veio roubar, matar e destruir, não é verdade? Uma salva de palmas aqui para os nossos voluntários. Pode vir aqui para cá. Vamos separar, vocês dois ficam aqui. Você pode ficar desse lado aqui, isso. Vocês ficam desse lado aqui. Isso. Pode ir um pouquinho mais para frente, pode ir um pouquinho mais para frente. Aí. Pode juntar aqui. Pode juntar aqui com eles. Igual a gente ensaiou, lembra? Nós ensaiamos bastante, gente, para esse momento. Vamos lá. Então nós lemos aqui Gênesis 1:27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Tá certo? Então desse lado aqui nós temos a representação da Trindade, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, ele chama a comitiva e fala, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Tá? Então esses três estão representando a Trindade, mas a gente sabe que é Deus 3 em 1. Então eu vou fazer essa representação de um Deus único, mas ao mesmo tempo existe a Trindade, tudo bem? Então eu vou ser representante também de Deus. Muito bem, então eles se reuniram, falam, façamos o ser humano à nossa imagem. Eu
também Deus, então o que eu faço? Ser o homem, só o homem por enquanto, segundo a nossa imagem e semelhança. Somos parecidos? Eu sei que japonês não é isso, mas vamos dizer, aqui temos o homem, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, semelhante, certo? Porém, quando a gente faz a semelhança 1 e 3, você que não perdeu a aula de geografia, você sabe que 1 é diferente de 3, então não é a imagem e semelhança ainda, parcialmente sim, certo? Então o que Deus fala aqui, a gente leu no versículo 27, assim Deus criou o ser humano à sua imagem, só que não para por aí, tem um ponto e vírgula e fala, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, então vem a mulher, o casal. Agora, 2 é igual a 1? Sim ou não, gente? Não, ainda bem. Então não está a imagem e semelhança. Agora, a imagem e semelhança da Trindade é igual? Sim ou não? Não, 2 é diferente de 3. Então por que Deus fala que Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, homem e mulheres criou? Porque Deus Ele quis entrar na jogada. A família, o casal, com a presença de Deus, é a imagem e semelhança de Deus. Obrigado, uma salva de palmas aqui para os... não, pode ficar, volta aí, volta. Então vamos lá, estamos aqui, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o casamento, a imagem e semelhança de Deus. A gente falou, o diabo ele veio roubar, matar e destruir. O diabo consegue matar, roubar, destruir a Deus? Não consegue. Por isso ele vai tentar matar e roubar quem? A imagem e semelhança de Deus. Como é que ele destrói a imagem e semelhança de Deus? Tirando Deus da jogada. Então se você esquecer de tudo hoje, lembra de uma coisa só: a presença de Deus é a coisa mais importante no seu casamento, na sua família, na sua vida. Tanto é que Deus criou, se a gente for ler lá, Deus criou o ser humano, o homem, Adão, para guardar e cultivar o jardim do Éden. Isso especificamente para o homem, tá? O homem é responsável então para cultivar e proteger, ou seja, guardar o jardim do Éden. O que significa jardim do Éden? Significa a presença de Deus. E eu falo, né, quando a mulher fala, meu bem, faz tempo que a gente não ora junto, meu bem, faz tempo que a gente não lê a Bíblia, o que é isso? A mulher, se você for ver, ela é a auxiliadora, a mesma palavra em inglês, helper, que fala da auxiliadora, é a mesma palavra helper para o Espírito Santo, o conselheiro. E eu falo, a Jaque, se ela me cobrar, Lucas, faz tempo que você não ora, Lucas, faz tempo que você não lê a Bíblia, eu não acho que é a Jaque, é o Espírito Santo falando através da Jaque, falando, lembra que você foi homem criado para cultivar a presença de Deus, para guardar e proteger a presença de Deus na sua casa, porque se você não faz isso, você permite que o diabo destrua a imagem e semelhança de Deus. Então é nossa responsabilidade. Cadê os solteiros? Solteiras. Talvez mulheres solteiras, a primeira coisa que você tem que observar no homem é se ele cultiva a presença de Deus, se ele guarda a presença de Deus. É a primeira coisa. É a primeira lei de tudo, primeiro grande mandamento de tudo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É a primeira lei para tudo, para o relacionamento. Será que ele ama a Deus acima de qualquer coisa? Será que ele ama a Deus com todas as forças? Porque se ele ama a Deus, é o primeiro grande mandamento. Aí depois você vê as outras coisas, mas a primeira coisa que você tem que ver, você solteira, você solteiro, é se a presença de Deus é algo primordial na vida deles. Então a gente vê que a família, o casamento, é a imagem e semelhança de Deus. Quando existe Deus
dentro dessa equação. Tudo bem? Agora sim, uma salva de palmas para os nossos. Obrigado. Então, olha só que interessante, nós lemos aqui Gênesis 1, logo primeiro capítulo, versículo 26, versículo 27, vamos para o versículo 28, diz o seguinte: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus os abençoou, só para deixar claro, Deus abençoou o casal homem e mulher. Nem outro tipo de casamento Deus abençoou. Deus só abençoou o casamento do homem e da mulher. E fala, sejam fecundos, ou seja, homem tenha o órgão reprodutor masculino, mulher tenha o órgão reprodutor feminino, para que vocês possam ser fecundos. Depois ele fala aqui, multiplique-se. Em outras palavras, tenham relacionamento sexual para que vocês possam ter filhos, e através dos seus filhos, sua família, vocês encham a terra, sujeitem a terra, ou seja, tenha domínio sobre a terra. Então, aqui o nosso terceiro ponto é: a família é a instituição que Deus escolheu para trazer o governo ou para governar a terra. O que a gente pensa muitas vezes é que a esperança do nosso país é de um presidente, é de um partido político. Não, são de famílias cheias da presença de Deus, com os valores de Deus, que vai trazer o governo aqui na terra. É a nossa responsabilidade. Deus delegou a autoridade, Deus outorgou essa responsabilidade para nós, a família, com a presença de Deus, para trazer o reino aqui na terra. É a nossa responsabilidade, mas muitas vezes a gente esquece. A gente lembra que Jesus morreu, ressuscitou sim, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Só que quando o homem perde o relacionamento com Deus, através da sua desobediência, ele faz o que? Ele abre mão dessa responsabilidade, dessa autoridade que ele tem para governar a terra. E muitas vezes o crente, quando ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tem de novo a filiação. Isso é importante sim, mas muitas vezes o cristão esquece que ele tem a responsabilidade também, a autoridade para trazer o governo na terra. E a nossa responsabilidade como família. Então fala comigo: a família é a instituição que Deus escolheu para governar a terra. E nós lemos aqui então na Bíblia. O que é a Bíblia? A palavra de Deus? Sim. Mas a palavra de Deus, a gente fala que é a nossa constituição celestial. Jesus mesmo falou: vocês não são deste mundo. Ele falou: eu não sou desse mundo, vocês não são deste mundo. Então fala para quem está do seu lado: você é um ET, é um extraterrestre. Ou seja, nós temos que obedecer à constituição celestial, acima da nossa Constituição Federal, certo? Agora é interessante que a gente vê que a partir do homem e da mulher, de um casal, surge toda a sociedade. É dali que surge a civilização, é dali que saem todas as nações, de um casal, de uma família. E a gente vê que na nossa Constituição Federal, ou na nossa Constituição Celestial, quem tem a Bíblia aí? Levanta sua Bíblia. Levanta aí, talvez seja seu celular, seu aplicativo, mas você tem aí nas suas mãos a Constituição Celestial. Agora, pegue aí a sua Constituição Federal. Levante aí, acho que só a prefeita vai ter aqui, mas olha só, alguém tem a Constituição Federal, artigo 226, fala que a família é a base da sociedade. Ou seja, através da família que a civilização sustenta toda a sociedade. E é bíblico, esse artigo está alinhado com a palavra de Deus, porque a gente viu agora na nossa Constituição Celestial que a partir da família surge toda a sociedade. E quais são as esferas da sociedade? A gente pode descrever algumas esferas, por exemplo, artes, entretenimento, comunicação, mídia, política, governo, educação, a igreja, negócios e a própria família. E se a gente for entender do núcleo familiar que surge todas as esferas da sociedade. Por exemplo, se a gente pegar a esfera dos negócios, economia,
Por que precisa ter trabalho? Por que precisa ter economia? Porque o pai, a mãe precisa sustentar a casa. Ele precisa trabalhar para trazer a provisão para dentro de casa. E foi daí que surge a esfera dos negócios, o empreendedorismo, a economia. Surge da família. Se a gente pegar a comunicação, o que é comunicação? É comunicação. Onde que a criança aprende a se comunicar? Em casa. A primeira forma de comunicação é o choro. A comunicação começa em casa. Política, o que é política? Política é a arte de se relacionar entre as pessoas, existe uma ordem e hierarquia. Onde que existe, começa a política? Dentro de casa. Onde tem a hierarquia dos pais com os filhos, do pai com a esposa, a arte de se relacionar e de se conviver harmoniosamente, começa na família. Onde começa o entretenimento? Se a gente for ler, a gente não vai ter o tempo agora, mas em Eclesiastes, o Salomão escreve diversas coisas, fala que para que você goze a vida juntamente com a sua esposa, e fala também que não existe nada melhor do que comer, beber, se alegrar. Fala também que sejam esses os companheiros do seu duro trabalho, comer, beber, se divertir, ou seja, tudo a ver com a família. E se a gente for ver o Shabá lá dos judeus, o que é o Shabat? Eles fazem um momento de descanso, mas eles se reúnem em família. Para quê? Para se divertir, para ter comunhão, artes, entretenimento, mas também para ter ensinamento, que aí é outra esfera da educação. De quem é a responsabilidade de educar? Os pais. Você começa a entender que da família, de acordo com os princípios bíblicos, a gente vê que surge todas as esferas da sociedade, toda a civilização, e está alinhado também com a nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, artigo 226. Agora, abra aí, pega aí, você já pegou sua Constituição Federal, Celestial, certo? A Constituição Federal, só alguns têm aqui. Agora eu quero que você pegue aí o Manifesto Comunista. Pegue aí. Calma, gente, eu sei que vocês não têm. Mas olha só, eu sei que vocês não têm, mas eu trouxe aqui, capítulo 2, o Manifesto Comunista diz: abolição da família. O quê? A destruição da família? Sim, até os mais radicais se assustam com este propósito infame dos comunistas. Uma guerra espiritual que se manifesta de uma forma cultural. O nosso quarto ponto é que a família é a base da sociedade. E o diabo, ele sabe que se você constrói qualquer coisa numa base, no fundamento que está corrompido, que está estragado, tudo vai por água abaixo. Quando você vai implodir um prédio, você não coloca dinamites lá no telhado, no rooftop. Você coloca onde? Nas bases. Destruiu a base, destrói tudo. Você está entendendo então por que a família, de novo, é o principal alvo do diabo? Porque a família é a base da sociedade. E obviamente o diabo não quer apenas destruir a sua vida. O diabo não quer apenas destruir a sua família. O diabo quer destruir toda a sociedade, todas as nações. E por isso ele ataca a família, que é a base da sociedade. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Então nós vimos os nossos 4 pontos. A família é o sonho de Deus, a família é a imagem e semelhança de Deus, a família é a instituição para governar a terra, a família é a base da sociedade. Efésios capítulo 5, verso 31, e a gente fala que a família começa obviamente de um casamento, homem e mulher. E diz o seguinte, Efésios capítulo 5, verso 31, por esta razão, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Verso 32, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Fala, Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. A mulher trate o marido com todo o respeito. Nosso quinto ponto, por que o diabo quer destruir a família, por que o diabo quer destruir o casamento, é porque é um mistério profundo. Paulo fala, refiro-me a Cristo e a igreja.
O casamento, a família, remete Cristo e a igreja. E olha só, o casamento, o homem e a mulher, o homem representa Cristo e a igreja representa a noiva. E aonde que vai acontecer esse grande casamento? Nos finais do tempo. E aí você começa a entender por que o diabo ele fica tão desesperado para destruir casamento. Porque quando ele olha um casal, ele vê Cristo e vê a igreja. E ele lembra, Cristo e a igreja é o final dos tempos, e o final dos tempos é quando vai ter esse grande casamento, e o final do diabo está próximo. Olha o desespero dele, ele fica desesperado, meu Deus, eu vejo um casamento, eu vejo minha destruição, eu vejo o meu fim, eu preciso destruir isso daí. Você está entendendo o desespero que o diabo tem quando ele olha um casamento? Porque representa o final do diabo. O seu casamento tem poder. O seu casamento com a presença de Deus amedronta o diabo. Olha só o poder que você carrega. Então quando você entende, peraí, então somos nós dois, eu, a esposa. Sabe quando tem aquelas briguinhas bobas de casamento? Eu sei o que é isso, porque todo mundo, eu sou casado. Você deixou a meia largada, e você que deixa a toalha, e você... Peraí, não tem a ver eu contra você. Somos nós dois contra o diabo. São essas pequenas coisinhas que o diabo quer, que fala, né, as pequenas raposinhas que estragam toda a videira. E são essas raposinhas que a gente precisa lidar também no nosso dia a dia. São situações pequenas para que a gente tenha que entender. O diabo está desesperado, ele quer causar divisão entre nós. Então o problema não é eu contra você, você contra mim, a esposa contra o marido contra a esposa. Somos nós dois contra o diabo. Quando você tem esse entendimento, você já muda a perspectiva como você lida no seu casamento. Aí você, peraí, diabo, eu não vou cair na sua não. Muito pelo contrário, nós vamos agora nos unir em oração. Eu vou ainda amar a minha esposa vai me respeitar ainda mais, que a gente acabou de ler, porque isso emana poder, e o diabo ele vai fugir, ele foge, ele vai tentar destruir, não consegue, ele vai fugir, porque ele sabe a representação, o mistério profundo, Cristo e a igreja. Quando estão entendendo isso? E quando nós entendemos isso, nós ainda mais protegemos a nossa esposa, nós protegemos nossa família, nós nos unimos em amor, em oração, em busca da presença de Deus, em família. E não tem nada que vai destruir quando existe o amor de Deus, a presença de Deus, que é o vínculo da perfeição. Existe sim um casamento perfeito quando existe o vínculo da perfeição, que é Jesus Cristo no meio da família. Fala comigo, a família representa Cristo e a igreja. E muitas vezes a gente entende que os casais, eles começam a lidar como contrato. Um casamento, quem já ouviu falar que casamento é um contrato? Segundo a palavra de Deus, casamento não é um contrato. O que é um contrato? Contrato você faz para proteger seus direitos. O contrato você faz para você resguardar se alguma coisa der errado. Opa, estou protegido aqui dos meus direitos, não é verdade? Ou seja, contrato é uma mútua desconfiança que algo pode dar errado. Agora, segundo Jesus Cristo e a igreja, Jesus se deu para a igreja. Jesus, ele deu literalmente a vida, ele amou. Então, casamento não é o contrato, casamento é uma aliança de amor, uma aliança sacrificial. A aliança, ela não vai querer proteger os direitos, a aliança é o contrário, ela abre mão dos direitos para privilegiar o outro. E é isso que Jesus fez pela igreja, e é isso que nós maridos precisamos fazer para nossa esposa. Eu sempre falo, né, é o que a gente falou no começo, às vezes vem ideias, ideologias que a gente começa a viver isso, e muitas vezes por a gente não conhecer Oséias 4:6, a gente acaba perecendo. Fidelidade. Quando a gente fala sobre ser fiel no casamento, e o conceito de fidelidade no mundo natural, o que é o conceito de fidelidade no natural? É manutenção, ou seja, você vai comprar uma passagem aérea, vou comprar, e você tem o programa de fidelidade, sabe o que eu estou falando? Por quê? Porque a companhia aérea X, ela quer manter cliente fiel, é a manutenção dos clientes.
Tem restaurante também, né? Cada vez que você vai no restaurante, você ganha um ticket lá, você vai acumulando, e depois você troca por um prato, sei lá. É um programa de fidelidade. Ou seja, a fidelidade no conceito humano é manutenção. Fala, fidelidade é igual manutenção. Isso no conceito mundano, tá certo? A gente pensa que só o fato de eu estar com minha esposa, sempre mantendo ela, com meu marido, eu estou sendo fiel. Só que o conceito bíblico de fiel, servo bom e fiel, você tinha 2 talentos, você multiplicou para 4. Servo bom e fiel é aquele que tinha 5 talentos, multiplicou para 10. Servo infiel foi aquele que tinha 1 e manteve manutenção em 1. Pastor, significa que eu tenho uma esposa e preciso multiplicar para 2? Não, pessoal, calma. Mas se você mantém o mesmo nível de amor que você tinha quando se casou e não multiplicou esse amor pela sua esposa, você está sendo infiel. Se você, esposa, mantém o mesmo nível de respeito que você casou e não aumentou ainda pelo seu marido, um dia e você está se tornando infiel. Fala comigo, fidelidade tem a ver com multiplicação. E aí eu pergunto, maridos e esposas, o quanto vocês estão sendo fiéis? Não no sentido de manter a esposa, mas o quanto você está multiplicando o seu amor por ela, o quanto você está sendo sacrificial por ela, e assim por diante. Porque é um mistério profundo, Cristo e a igreja. Cristo se deu, Cristo se derramou pela igreja. E é fácil quando a gente vê na Bíblia, a mulher seja submissa, seja sujeita ao seu marido. Fala a verdade, mulheres, é fácil se submeter para alguém que te carrega no colo. É fácil ser submissa para alguém que se morre não, se mata por você. Não é verdade? E aí volta as solteiras e os solteiros. Verifique o quanto o seu futuro candidato, ele se sacrifica pela obra de Cristo. O quanto ele é sacrificial, o quanto que ele se entrega para Deus. É só você chegar lá no momento de louvor e adoração, você está lá adorando, dá uma olhadinha, vê como ele está. Lembra a estratégia de Gideão? Dica para os solteiros, estratégia de Gideão: leva o povo para o rio. Lembra disso? Leva o povo para o rio, por quê? Aqueles que largaram tudo, abriram a mão das armas e foram mergulhar ali praticamente na presença de Deus, eles foram escolhidos para quê? Para carregar o fogo. Você sabe quem carrega o fogo? É quem abre mão de tudo para mergulhar na presença de Deus. Na adoração, dá uma olhadinha, vê se ele está se entregando mesmo de verdade na presença de Deus. Olha, observa, momento de adoração e entrega. Bom, não sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Vamos lá. Família representa Cristo e a igreja. E o último ponto, 6º ponto, a família é a promessa de bênção para o mundo. A família é a promessa de bênção para o mundo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, Efésios 3, 14 e 15. Paulo está falando o seguinte: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Toda a família, Paulo está de joelho no chão, ou seja, está numa posição de implorando, falando diante do Pai, de quem toda a família receba o nome. Qual é esse nome? Fala comigo, Jesus Cristo. Paulo, ele implora a Deus para que toda a família receba o nome. Mas espera aí, Jesus não veio morrer de uma forma individual? Sim, ele morreu de forma individual. E é nosso papel a gente ter esse proclamar do evangelho, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, a todo CPF você vai pregar o evangelho de forma pessoal, para que essa pessoa possa ter a oportunidade de fazer a maior e melhor decisão, entregar sua vida a Jesus. Mas o que Paulo está falando aqui é que toda a família
receba o nome. Existe algo além de uma forma pessoal, ele quer que toda a família receba isso. E você sabe, quando você casa, ou você tem seus filhos, os seus filhos recebem um sobrenome, certo? Tem aqui família Silva, quem tem Silva aí. Tem família Santos. Tem família Mesquita. É palavra de conhecimento? Não é palavra de conhecimento. É que Silva e Santos é os sobrenomes mais comuns no Brasil, gente. Enfim, você recebe o nome, você passa esse nome para o seu filho. E o que Paulo está falando é que todos recebam, façam parte dessa família de Deus. Agora, abra em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo de novo está falando aqui. Ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o que Paulo está falando aqui é, de novo, Cristo resgatou da maldição da lei, se fez maldição por nós, Ele foi crucificado, pendurado no madeiro, para que a gente pudesse ser salvo individualmente, certo? E ele explica de novo, e diversas vezes em Romanos ele fala sobre a graça, ele fala sobre o sacrifício de Jesus, ele fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e aqui ele fala, só que de uma forma, o porquê ele fala, o porquê Jesus, ele se fez maldição da lei, porquê Jesus, ele ficou no nosso lugar, pendurado no madeiro, e o porquê e para que ele ficou pendurado no madeiro, está no versículo 14, e diz o seguinte: para que Deus, Jesus, ele se fez maldição, ele morreu para nós? Verso 14 diz: para que a bênção de Abraão, fala bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, Jesus, Paulo está falando, morreu na cruz, para que a bênção de Abraão chegasse a todos nós. Agora, vamos lá em Romanos capítulo 4, versículo 16, que fala dessa bênção, dessa promessa de Abraão. Verso 16 diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Lembra Efésios 2:8, ele fala: vocês são salvos pela graça mediante a fé. Paulo está falando a mesma coisa aqui, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Por que haja esse sacrifício de Jesus, que é a graça de Deus que nós recebemos mediante a fé? Ele continua: a fim de que a promessa seja garantida. Fala comigo, promessa garantida. Para que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos. O que a gente viu aqui, então primeiro Paulo ajoelhado falando: Deus, que toda a família receba o seu nome, cristão. E aí ele fala: Jesus se pendurou no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse a todos. E aí ele continua aqui falando que pela fé, pela graça nós somos salvos, a fim de que a promessa seja garantida. Qual a promessa? A promessa de Abraão. Agora, qual é a promessa garantida? Qual é essa promessa, essa bênção de Abraão? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Que a gente viu, Jesus morreu para que essa bênção de Abraão seja garantida a todos, para que essa promessa seja estendida a todas as gerações, e Paulo fala para que toda a família receba esse nome. Em Gênesis 12, 2, então tem a bênção abraâmica, a bênção que nós vimos aqui que Abraão recebeu, e o verso 2 diz: de ti farei, fala, uma grande nação. Ou seja, a promessa de Abraão primeiro é que Jesus morresse para que a promessa de Abraão fosse garantida. Qual é a promessa de Abraão? Que existisse uma grande nação. Depois: e te abençoarei e te engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas
todas as famílias da terra. A bênção, a promessa de Abraão, não é apenas para que uma pessoa seja abençoada, mas a promessa garantida de Abraão, que Deus falou, é que todas as famílias sejam abençoadas. Mas para que todas as famílias sejam abençoadas, obviamente, precisa de uma pessoa começar a entender o plano de salvação, precisa começar uma pessoa a se converter. Uma pessoa, mas a gente sabe que é essa pessoa, nós vamos trazer a bênção para toda a nossa casa. E essa bênção garantida é que o mundo inteiro seja abençoado através de nossas famílias. Quantos creem nisso? Aí você começa a entender, uau, é por isso que o diabo quer destruir a família. Não é porque ele quer destruir você individualmente, não é porque ele apenas quer destruir a família, mas ele quer destruir toda a nação, todo o mundo, e para isso ele ataca a família. E a gente começa a entender, uau, olha só como a família carrega o poder. A família é o sonho de Deus, a família é a imagem e semelhança de Deus, a família é a instituição que Deus escolheu para trazer o governo aqui na terra, a família é a base da sociedade, a família é a representação de Cristo e a igreja, a família é a promessa de bênção para o mundo todo. Você está entendendo o porquê a família é tão atacada? Mas ao mesmo tempo a gente entendeu o quanto que a nossa família, com a presença de Deus, o quanto pode trazer transformação aqui na nossa sociedade. Quantos creem nisso? Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar e pedir cada vez mais a proteção e a bênção para as nossas famílias. Faz isso, se você estiver em família, esteja em família agora nesse momento, com seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, enfim, se puder. Vamos fazer o seguinte, você vai começar já a orar agora. Talvez você esteja só com sua esposa, talvez você esteja com a família toda, talvez você esteja sozinho, não tem problema, você já tem uma grande família, a família de Cristo. Mas você vai começar a orar primeiro, agradecer a Deus pela sua família. Começa aí a orar juntos, agradecer pela sua família. Começa a agradecer, começa a pedir a bênção para a sua família, a proteção para a sua família. Começa a pedir ainda mais a presença de Deus na sua família. Sim, Deus, nós agradecemos pelas nossas famílias, nós agradecemos, Deus, pelas famílias aqui representadas. Deus, obrigado porque existe poder através de cada família aqui. Sim, Senhor Deus, obrigado que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança. Nós agradecemos, Deus, que o Senhor escolheu a família para trazer o governo aqui na terra. Deus, nós agradecemos, Pai, porque a família é a base da sociedade. Deus, nesse momento nós pedimos, derrama, Pai, o Teu sangue precioso sobre cada família, protegendo. Deus, nós pedimos, cerca com muro de fogos. Deus, nós pedimos que os Teus anjos estejam ao redor de cada família, protegendo, guardando. Sim, Deus, nós agradecemos por cada família aqui representada e pedimos ainda mais por unidade no Teu Espírito. Deus, nós pedimos também pela unidade do corpo de Cristo, a família de Cristo. Deus, obrigado por pessoas que estão tendo esse chamado para a família. Deus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua proteção. Deus, levante as nossas famílias para que possam ser famílias abençoadas, conforme a promessa de Abraão, não para ser um reservatório de bênção, mas para que haja um canal de bênção, para que possa escoar para todas as famílias da terra. Deus, nesse momento nós pedimos pela nossa nação brasileira, pelas famílias da nossa nação,
Pedimos, Deus, pelas nossas crianças, Deus esteja protegendo de todo abuso, de todo o tipo de maldade contra as nossas crianças. Protege a mente, Deus. Sim, Deus, esteja ungindo cada família, cada criança nesse momento, Pai. Sim, Deus, restaura famílias, restaura sonhos. Eu vejo Deus restaurando sonhos de família. Você que talvez tenha tido uma infância perdida, traumas, mas hoje Deus está restaurando hoje na sua vida o sonho de ter uma família, de constituir uma família também. E Deus também, eu vejo Deus tirando toda a culpa. Talvez você teve traumas na sua vida, mas hoje Deus, Ele fala, Ele é o teu pai, Ele é o teu marido, Ele é o teu provedor, Ele cuida de você. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o teu propósito. Eu vejo Deus falando, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Porque quando você é fraco, Deus se faz forte. Talvez você foi ferido ou ferida na sua infância, na sua adolescência, mas hoje Deus fala, o meu poder se aperfeiçoa aí. Onde você teve essa experiência, o meu poder se aperfeiçoa aí. Sim, Deus, nós pedimos por restauração de alma, por cura interior. Deus, e usa, Deus, para a tua honra, para a tua glória. Que a tua bênção seja estendida, Deus, para as nossas famílias. Nós declaramos nas nossas famílias, através das nossas famílias, o Senhor fará uma grande nação. O Senhor abençoará aqueles que nos abençoarem. O Senhor mesmo diz que amaldiçoaria aqueles que nos amaldiçoarem. E é que através de nossas famílias, Deus, todas as famílias da terra sejam abençoadas. Nós tomamos posse mais uma vez dessas promessas que o Senhor declarou para Abraão e que se estende a todos nós hoje. Nós te agradecemos, Pai. Repita bem forte comigo: Senhor Deus, eis-me aqui para trazer bênção para a minha família e para todas as famílias da terra. Usa, Pai, a minha igreja, a minha vida, para resplandecer a tua glória aqui na terra. Muito obrigado, porque eu pertenço à tua família, que eu possa representar muito bem o teu nome. Jesus Cristo, eu te amo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda bem forte o Senhor Jesus.